Bárbara tá participando pouco dos últimos vídeos, né, gente? Tá muito pouco participativa. Cadê o nosso espermatozoide dançando? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O mundo pode não estar do jeito que a gente queria, né? Sem carro voador, nem máquina de teletransporte, mas já tem um monte de problema que a gente enfrentava nos anos 90 que não tem mais. Então, bora relembrar alguns deles? Então, vambora! Recentemente, a humanidade inteira teve um exemplo muito bem dado de como se vacinar é importante, né? Só que isso não é de hoje. E felizmente o brasileiro tem uma cultura de vacinação bem forte. E foi justamente por conta disso que a gente conseguiu se livrar de 3 problemaços que existiam nos anos 90. A poliomielite, o sarampo e a rubéola. Só para aí e pensa, quanto tempo faz que você não vê um surto de sarampo na escola do seu filho? Ou do filho de alguém, né? Foi há 84 anos. Pois é, essas 3 doenças foram erradicadas no Brasil por causa da vacinação. Mas antes disso, a história era bem diferente. O país passou por um monte de surto de todas essas doenças, mas a que mais assustava era a de poliomielite, que é a paralisia infantil. Das décadas de 40 até 80, sempre tinha um registro de surto. E em 86, as campanhas de vacinação contra a polio ficaram mais intensas. Foi nessa época, por exemplo, que surgiu o Zé Gotinha, né? Que até hoje é símbolo de saúde pública no Brasil. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Nos anos 90, os casos já caíram drasticamente. E nos anos 2000, a gente finalmente estava livre desse mal. Mas antes disso, dá uma olhada em como que as campanhas chegavam a ser tensas para convencer o povo a vacinar os filhos. Meu filho. Vacine seu filho contra a paralisia infantil. Já o sarampo pode parecer inofensivo, mas se não for tratado, ele pode ser fatal. E nós já passamos por uns momentos tensos com ele, principalmente nos anos 80, quando teve um surto. Porque até tinha uma campanha nacional de vacinação nos anos 70, mas o Estado não conseguiu cobrir o país inteiro. Foi só em 92 que nós criamos o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, e a luta não foi fácil não. Mas em 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deu a certificação de erradicação do sarampo no Brasil. Outra doença que botava medo nos pais era a rubéola, porque além de ser altamente contagiosa, ela pode deixar sequelas nas crianças quando não é bem tratada. E até os anos 80, a gente nem media quantos casos de rubéola tinha no país. E quando começou a medir, a gente já viu que a coisa era feia. A vacinação em massa começou nos anos 90 também, e não parou até o começo dos anos 2000. E a gente acabou com ela oficialmente em 2015. Por mais que a gente sofria com isso nos anos 90, foi nessa década que a gente começou a tratar dessas coisas para poder dizer que hoje elas não existem mais. Mas tem que continuar cuidando, né? Ter sumido com esses 3 perigos aí pode dar uma falsa sensação de que ninguém precisa vacinar mais contra elas, né? Que foram erradicadas. Mas é o contrário. Elas só foram erradicadas porque todo mundo vacinou. Se você parar pra pensar, tudo que tinha de eletrônico nos anos 90, ou tinha um cabo ligando nessa coisa na energia, ou precisava de pilha, né? O que só dificultava a vida do pobre, né? Porque pilhas boas nunca foram baratas. E aquelas mais em conta também, 8 pilha, R$1, não durava nem um segundo, né, de carga. O Discman, o radinho, o bichinho virtual, minigame, tudo que precisava de uma bateria, né? O carrinho de controle remoto, que era um sonho pra muita gente, era pior ainda, porque ele tinha que ter pilha pro carrinho e pro controle também. A história das pilhas é bem antiga e começa lá em 1836 com a pilha de Daniel, que tem esse nome por causa do inventor John Frederick Daniel. Ele colocou 2 materiais, o zinco e o cobre, submersos em uma solução específica, né? E conectou esses 2 materiais por um fio condutor. Daí eles reagiram e o zinco foi perdendo elétrons e o cobre foi ganhando. E nesse processo ele conseguiu gerar 1,1 volt de eletricidade, a primeira pilha do
pelo mundo e pela química. Yes, science! As pilhas foram molhadas por um tempão, até que 50 anos depois, um inventor alemão chamado Karl Gassner conseguiu criar as pilhas secas que podiam ser transportadas e usadas dentro de lanternas, por exemplo. Na transição de 1899 para 1900, surgiu a pilha alcalina, que a gente conhece hoje, né? Por mais que elas sejam modernas, o princípio ainda é o mesmo. Esse lance de um lado perder elétrons e o outro ganhar é aquele positivo e negativo que a gente vê escrito nas pilhas até hoje. Felizmente, a humanidade caminha para as baterias recarregáveis em tudo quanto é dispositivo, né? E depois das câmeras digitais, as próprias pilhas recarregáveis ficaram mais acessíveis. Antes, os celulares tinham baterias removíveis, né? E vira e mexe tinha alguém com a bateria viciada. E hoje a gente não precisa preocupar muito mais com isso, porque as baterias de lítio, que são as mais usadas em celulares e notebook e tal, não viciam mais. Outro problema que sumiu. Agora, quem gosta de videogame ainda tem que ficar trocando pilha de controle de Xbox, né? Que a Microsoft insiste em manter lá o trem das pilhas, mas aí já é sacanagem demais também. Se vocês não deixarem like nesse vídeo, eu vou ter que me prostituir para entrar no Tok Tok. E vocês não querem que eu continue dançando desse jeito, né? Porque eu não vou durar nem um minuto. Então, deixa um like nesse vídeo, por favor, né? Pedrinho, eu nem sei as músicas. Até os anos 90, os condutores brasileiros enfrentavam um problema que hoje ninguém nem pensa sobre, que era a necessidade de fazer uma escolha entre um carro que só funcionava a gasolina e um que só funcionava a etanol. Quem for mais velho e já dirigia nessa época vai lembrar que o etanol parecia mais em conta, né? Só que não eram todos os postos que tinham bombas com álcool. Quem tinha um carro a etanol corria o risco de dirigir, parar em um posto e não conseguir abastecer. Só que no dia 24 de março de 2003, esse problema acabou com a chegada do primeiro Gol Flex, que finalmente dava liberdade para o motorista de escolher entre preço, alcance e eficiência de um combustível ou de outro. Claro que demorou um tempo para todos os postos incluírem a bomba de etanol, né? Mas também não dava para demorar muito. Em 2004, o Brasil tinha só 3,6% de carros flex rodando. E em pouco tempo, esse número subiu. Em 2018, já foi para casa dos 67%. Então todo mundo teve que se aprumar, né? E tudo isso indica que nos próximos anos nós vamos viver a mesma coisa, só que com os carros elétricos. Não se depender do preço deles também, né? Porque aí... Muito melhor você xingar do que você bater. O cheque foi um negócio que durou por bastante tempo, né? E o medo de todo comerciante ou do adulto em geral dos anos 90 era receber um desses e não conseguir descontar no banco. O famoso cheque sem fundo. Porque como que o cheque funcionava? Era um Pix do passado, né? Você escrevia quanto de dinheiro alguém podia pegar da sua conta ao apresentar aquele papelzinho, que tinha sua assinatura, seus dados e tudo mais. Só que às vezes a pessoa dava o cheque e não tinha essa grana, tanto que os comércios de bairro viviam com a placa escrita que não aceitavam cheque, você lembra? E esse problema sumiu porque o próprio cheque sumiu, e grande culpa disso é que os bancos e as financeiras no geral ficaram todas digitais. Isso inclusive fez com que outra coisa sumisse: as filas nos bancos e nas lotéricas, porque antes ir no centro da cidade para pagar uma conta tinha que ser planejado, né? E se fosse o começo de mês, tinha que pegar o dia todo para fazer isso, de tanta gente que tinha nas lotéricas lá, né? Pagando boleto, depositando dinheiro, sacando dinheiro e fazendo jogo, né? E até isso, a parte de loteria, você faz com um clique hoje em dia, né? Legal! Bem louco! Um problema que afligiu quem gostava de consumir filmes até esses tempos foi a demora em conseguir assistir um filme novo no mesmo ano que ele tinha sido lançado. Quem viveu os anos 90 sabe que muitas vezes a gente só ia ver um filme 2, 3 anos depois que ele tinha passado no cinema. Porque não tinha muita escolha, né? Ou você esperava pra ver ele no cinema, que nem sempre dava, ou você esperava a fita sair lá na locadora pra se alugar, né? Até no começo dos anos 2000, a gente enfrentava esse problema, só que aí tinha que esperar sair em DVD, só que já era bem mais rápido do que os 3 anos lá do VHS. Mas a pirataria comia tão solta nessa época que até DVD na feira com alguém filmando a tela do cinema você achava. E temos campeões de pirataria aqui, né? Eu queria dizer que hoje em dia a gente não sofre mais desse mal, porque o cinema tá baratinho, todo mundo consegue ir, né?
Mas, nossa senhora, tá um absurdo. Outro dia paguei R$32 de tarde. Acho que era quarta-feira, né, Bárbara? Quinta, sei lá. R$32 o ingresso, você tá doido. Só que a gente é rico agora, tem que ser pobre também agora, é? Só que o que salva são os serviços de streaming, né? Que tem filme que nem vai pro cinema e é lançado direto na plataforma ou fica disponível em pouco tempo. Ou então até no próprio lançamento. Só que isso todo mundo já tá cansado de saber, e o que me lembra um negócio. Você lembra quando aparecia num filme numa distribuição de... Essa fala era inserida conforme a empresa que realmente fazia a distribuição do filme no país. As distribuidoras são as empresas responsáveis por colocar o filme dentro da sala de cinema e dentro de festivais. Sabe por que às vezes na sua cidade não passou um filme que você queria ver e que passou numa cidade maior? Porque a distribuidora não conseguiu vender o peixe dela e o dono do cinema achou que aquele filme não ia dar lucro. Tem casos que o filme é mostrado completo para o pessoal do cinema decidir se vai para cartaz ou não. Tem filme que a ideia é vendida, mesmo só com poucas cenas gravadas. E tem filme que a produtora nem precisa se preocupar. Qual cinema não vai querer passar o Homem-Aranha, os Vingadores, né? O Top Gun, que é bom pra caramba, você tá doido? Mas ó, não confunda a distribuidora com a produtora, que é o estúdio que fez o filme. Como se ela fosse o restaurante que você pediu a comida. E aí nesse multiverso, a distribuidora é o delivery. Pizza time. Eu tenho certeza que pegar um táxi nunca fez parte do dia a dia de muita gente que tá assistindo aqui, né? E o motivo é único. É o preço, que era de doer. Pegar táxi sempre foi um negócio extremamente caro. E quem mora em capital sabe que pode até ter chegado a pegar, mas que era um caso assim de extrema urgência, né? Metrô fechou, ônibus não tá passando, qualquer coisa assim. E quem era do interior, se o ônibus não passava mais, ia pra casa a pé mesmo e tava tudo certo também, né? E se precisava ir em algum lugar com certa urgência, a gente tinha os mototaxistas. E se precisasse de um carro, aí era aquele disque amigo, né? Disque parente, porque o taxímetro, nossa senhora, tinha vida própria. O negócio fica só... Eu sei, meu Deus, eu só tenho R$10. Hoje os serviços de carro por aplicativo, os carros por aplicativo, que não é o 99, Pop Uber, deram uma dominada nesse mercado. E quando eles chegaram aqui em 2014, o que não faltou foi treta. Vocês lembram disso? Mas o problema do transporte caríssimo deu uma bela diminuída. Esse tipo de serviço de transportar pessoas existe desde a antiguidade. Tipo, em Roma, você já podia pedir uma liteira, que é esse veículo aí. Ele era carregado por escravos, e quem pedisse fazia um pagamento combinado com o dono desses escravos. Na Idade Média, dava para pegar carruagens também, mas o primeiro táxi motorizado, que nem a gente conhece hoje, apareceu em 1896, em uma cidade que se chama Stuttgart, que fica na Alemanha. Uma empresa de transporte foi aberta, e não demorou muito para aparecer um concorrente que acabou até fazendo mais sucesso, porque os carros desse concorrente já tinham o taxímetro. Então, ao invés do dono da empresa dar o preço, e é isso, agora tem um medidor. Se o seu destino ficar mais longe, você paga mais. E se for mais perto, você paga menos. Porque o taxímetro faz isso. Ele é um aparelho conectado a um medidor de distância que vai avisando ele quanto que o carro está andando e quando que ele está parando. Quando ele está andando, ele calcula o valor em cima da distância que é definida pelo quilômetro percorrido. E quando ele está parado, ele cobra uma taxa por minuto, que é somado no valor final também. Quando você vê, você já andou R$100 dentro do carro. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se vocês gostaram, quem sabe a gente não faz uma parte 2. Mas só depende de você comentar aqui embaixo e deixar o like no vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!